Durante quase todo o século XX, a União Soviética foi uma das potências mais temidas do planeta. Um bloco imenso, e ao contrário do que muita gente imagina, não se resumia à Rússia. Ela era formada por várias repúblicas: Ucrânia, Geórgia, Lituânia, Uzbequistão e também a Moldávia. Tudo sob o mesmo guarda-chuva ideológico: o comunismo. Na prática, era Moscou quem dava as ordens, e quem ousasse sair da linha era silenciado. Esse império começou a rachar no fim dos anos 80, e em 1991 desabou de vez. A União Soviética deixou oficialmente de existir e cada país seguiu seu rumo. Alguns viraram democracias frágeis, outros mais estáveis. Teve lugar que mergulhou no caos. E teve também a Rússia, que não virou democracia, mas também não virou bagunça. Pelo contrário, seguiu concentrando poder como sempre fez. Só que, nesse novo mapa que foi se formando, tem um detalhe curioso. Um pedacinho de terra que parece ter travado no tempo, uma faixa estreita onde a foice e o martelo ainda tremulam nas bandeiras, onde placas com nomes de líderes comunistas continuam firmes, onde a nostalgia soviética ainda é rotina. Um lugar onde até hoje se sonha com a volta da Rússia-mãe. E o mais estranho, esse lugar nem é russo, não é reconhecido como país, e tecnicamente nem deveria existir, mas existe, e tem nome: Transnistria. E é para lá que o belo mundo de hoje vai te levar, para um território onde a União Soviética nunca chegou ao fim. Número 1. Localização e dados gerais. A primeira dificuldade para entender essa nação é saber onde ela fica. E, como a gente já adiantou, ela não fica na Rússia. Apesar do nome complicado e do sotaque do leste europeu, esse pedacinho de terra está espremido entre a Moldávia e a Ucrânia, numa faixa estreita às margens do rio Dnister. Oficialmente, a Transnistria ainda faz parte da Moldávia, mas a história é um pouco mais enrolada, e a gente já vai chegar nela. O que importa agora é entender o tamanho do isolamento. A Transnistria não tem saída para o mar, não tem montanhas turísticas, não tem aeroporto internacional e mal aparece nos mapas oficiais. É um território estreito, com pouco mais de 4.000 quilômetros quadrados. Tem praticamente o tamanho da região metropolitana de São Paulo. É uma daquelas regiões que você não passa por acaso. Ou você está indo para lá de propósito. Ou provavelmente nem vai saber que aquilo existe. Tanto que até o Google Street View ignorou o lugar. Não tem mapeamento nas ruas, só algumas fotos esparsas enviadas por turistas curiosos. As cidades são pequenas e modestas. A capital é Tiraspol, uma espécie de vitrine soviética que parece congelada nos anos 80. As placas estão enferrujadas, a arquitetura é toda brutalista, os bustos de Lenin ainda estão nas praças e os ônibus antigos seguem rodando por avenidas largas e quase sempre vazias. Mas não é só o isolamento político que faz a Transnistria parecer um mundo à parte. O clima também ajuda muito nessa sensação. Os invernos por lá são duros. As temperaturas batem facilmente os 10 graus negativos, com ventos cortantes que vêm da estepe ucraniana. No verão, o calor passa dos 35 graus, o que transforma o terreno seco e amarelado num forno abafado. A umidade é baixa, as chuvas são irregulares e a infraestrutura urbana, que já não é das melhores, sofre com esse contraste de temperatura ao longo do ano. Para completar, a Transnistria está encravada justamente numa das regiões mais tensas da Europa. Do lado leste, a Ucrânia vive em guerra com a Rússia desde 2014. Do outro lado, a Moldávia tenta se aproximar cada vez mais da União Europeia. E bem no meio disso tudo está ela, como um satélite desligado, orbitando entre dois planetas que se afastam cada vez mais. E tão complexa quanto a geografia, o clima e o isolamento é a história desse lugar. Número 2. História. Para entender por que a Transnistria existe, a gente precisa voltar lá para o fim dos anos 80, quando o Império Soviético começava a desmoronar. Naquela época, a Moldávia ainda era uma república da União Soviética. Mas, à medida que o bloco comunista se despedaçava,
vários países buscaram autonomia, identidade e independência. E com a Moldávia não foi diferente. O problema é que dentro da Moldávia existia uma região que não queria seguir esse mesmo caminho. Enquanto o país inteiro olhava para o Ocidente, flertava com a Romênia, resgatava o alfabeto latino e apostava num futuro mais liberal, do outro lado do rio Dniester, o clima era outro. Na Transnistria, a maioria da população era composta por russos e ucranianos. Ali, ninguém queria saber de virar romeno nem de abandonar o idioma russo. Pelo contrário, o saudosismo soviético falava mais alto, e a ideia de cortar os laços com Moscou causava verdadeiro pavor. Foi aí que o racha começou. Em 1990, a Transnistria se autodeclarou independente da Moldávia. E claro, ninguém levou a sério. Nem a ONU, nem a Rússia, nem absolutamente nenhum outro país reconheceu a independência. Mas, mesmo sem reconhecimento, eles mantiveram a decisão. A Moldávia tentou retomar o controle. E a resposta veio do pior jeito. Em 1992, estourou uma guerra civil. De um lado, o exército moldavo tentando manter o país unido. Do outro, milícias separatistas bem armadas, com apoio logístico e militar vindo da Rússia, mesmo que o Kremlin negasse qualquer envolvimento direto. Foi uma guerra curta, mas brutal. Morreram soldados, civis e inocentes. Cidades pequenas viraram campos de batalha. E no fim, quem acabou decidindo tudo foi a própria Rússia. Tropas russas que ainda estavam estacionadas na região desde os tempos soviéticos entraram em ação ao lado dos separatistas. Com isso, a Moldávia recuou e um cessar-fogo foi assinado. Desde então, a Transnistria funciona como um estado independente. Mas só na prática. No papel, continua invisível. Hoje, esse pedaço de terra tem governo próprio, moeda própria, bandeira própria e até exército próprio. É como se fosse um país, mas sem passaporte reconhecido. Um último bastião do que restou da União Soviética. Um lugar onde, enquanto o mundo seguiu em frente, alguém apertou o botão de pausa em 1985. E isso não aparece só na política. Está no visual das cidades, nos monumentos que ainda cultuam os líderes soviéticos e no modo rígido com que os chefes locais controlam o território. Número 3. Vida soviética. Hoje, cerca de 450 mil pessoas vivem nesse território esquecido. É uma população pequena, mas suficiente para manter funcionando um sistema político, econômico e social completamente à parte do país ao qual, teoricamente, ainda pertencem. A maioria mora em Tiraspol, e se existe uma máquina do tempo que você pode visitar sem sair do presente, ela provavelmente está lá. A capital da Transnistria parece engarrafada no tempo, como uma maquete escolar esquecida no canto da sala. As ruas largas e quase sempre vazias seguem o padrão urbanístico da era soviética. Tudo retangular, pragmático e austero. Os ônibus que ainda circulam são modelos antigos, da época comunista, rangendo sobre o asfalto irregular. Vitrines com manequins imóveis, que parecem ter parado em 1987, completam o cenário. Os letreiros das lojas têm aquele estilo retrô que mistura abandono com resistência. E todos estão em cirílico. Os prédios, enormes blocos de concreto, seguem o mesmo padrão. Janelas todas iguais, fachadas monocromáticas, quase nenhum toque pessoal. No centro da cidade, uma estátua de Lenin em tamanho real encara a entrada do prédio do governo. E isso não é exceção, é regra. Os símbolos soviéticos estão por toda parte e aparecem na bandeira oficial, nos brasões, nos uniformes militares e até nos documentos burocráticos. Mas não é só decoração, é parte da identidade. Enquanto outros países do leste europeu derrubaram suas estátuas soviéticas, na Transnistria elas foram limpas, preservadas e exaltadas como relíquias de um tempo de glória. Mesmo com a internet funcionando, em parte da cidade pelo menos, muita gente ainda vive num ritmo lento. Bancos exigem papelada.
Escritórios públicos usam registros manuais. A estética é de museu vivo, mas a cabeça de boa parte da população também parece estacionada lá atrás. E essa mentalidade soviética transborda para muito além das ruas. Número 4. Culto ao passado. Nas escolas, por exemplo, o ensino segue os moldes da antiga União Soviética. A educação é rígida, baseada na coletividade, na disciplina e no respeito absoluto à autoridade. Alunos cantam hinos em russo, aprendem história a partir da ótica soviética e, em algumas instituições, ainda usam uniformes inspirados na juventude comunista. As datas comemorativas também seguem o calendário vermelho. O Dia da Vitória, que marca o fim da Segunda Guerra Mundial, é um dos eventos mais importantes do ano. Desfiles militares tomam as avenidas. Veteranos saem às ruas com medalhas no peito. Crianças levantam bandeiras vermelhas, como se estivessem em Moscou nos anos 50. O 1º de maio também é celebrado com marchas, faixas e discursos, exaltando a classe operária e o trabalho coletivo. Mas nada simboliza tanto essa nostalgia quanto a própria bandeira da Transnistria. É o único território europeu que ainda carrega oficialmente a foice e o martelo. Aquele mesmo símbolo que representava a união entre trabalhadores e camponeses, que subiu ao topo do Reichstag em Berlim em 1945 e que já dominou 1/3 do planeta. Aqui, ela não é só uma peça de museu. Essa bandeira está em todo lugar. Nos prédios públicos, nas escolas, nos uniformes, nas placas de rua, nas carteirinhas de estudante e até nos souvenirs vendidos a turistas que vão conhecer o país que não existe. O culto ao passado virou produto cultural. Em Tiraspol, existe um museu dedicado à antiga KGB local. Lá dentro, rádios de espionagem, documentos confidenciais e um busto de Felix Dzerzhinsky, fundador da Polícia Secreta Soviética, ajudam a manter viva a mística da Guerra Fria. Só que esse amor ao passado também anda de mãos dadas com um amor bem presente. E é aí que entra a figura de Vladimir Putin. Número 5. O culto a Putin. Se na bandeira ainda trêmula a foice com o martelo, na parede de muita casa o quadro mais comum é o de Vladimir Putin. Sim, ele mesmo. Presidente da Rússia, ex-agente da KGB, faixa preta de judô e aquele que aparece cavalgando sem camisa em fotos oficiais como uma prova de virilidade. Putin virou figura quase mítica na Transnistria. Por lá, ele é visto como um protetor, o guardião daquele estilo de vida soviético que ninguém quer abandonar. Para muitos moradores, é ele quem pode, um dia, transformar em realidade o sonho que há anos é sussurrado nas esquinas de Tiraspol. Anexar a Transnistria de vez à Rússia. E não é exagero. Em entrevistas, moradores dizem com todas as letras que querem voltar para casa. E essa casa não é a Moldávia, é a mãe Rússia. Esse sentimento ficou ainda mais forte depois da anexação da Crimeia, em 2014. Muita gente acredita que o mesmo pode acontecer por ali, que Moscou, em algum momento, vai atravessar o rio e resgatar o território que considera esquecido. Mas essa devoção tem um custo. Onde há idolatria, há pouco espaço para debate. E onde há muita influência russa, também costuma haver pouca transparência. Número 6. Controle comunista. E onde a influência russa é grande, a transparência costuma ser pequena. Na Transnistria, existe presidente, existem eleições, existem partidos registrados. Mas ninguém ali se ilude muito. A política funciona mais como um teatro, em que o roteiro já vem pronto e os atores que discordam do script são cortados da peça, literalmente. Em várias eleições recentes, os principais nomes da oposição foram impedidos de concorrer, perseguidos judicialmente ou até presos por irregularidades administrativas. E o mais surreal é que até os próprios comunistas já foram calados. Um dos casos mais emblemáticos envolve o antigo líder do Partido Comunista local. Sim,
o partido que mais se alinhava à ideologia dominante. Ele foi preso por organizar protestos contra o governo, ou seja, um comunista preso por protestar, em um território que exibe com orgulho bustos de Lenin, bandeiras da União Soviética e retratos de Stalin em museus. Parece piada, mas é regra. As manifestações precisam de autorização prévia. A imprensa é toda controlada. Não existe jornalismo independente ali dentro. As emissoras locais recebem financiamento direto do governo. E qualquer jornalista que sai da linha, mesmo que só um pouquinho, acaba demitido, processado ou gentilmente convidado a sumir. Com isso, o clima de ordem se mantém. Mas junto com ele, vem também o clima de vigilância. É como se a KGB nunca tivesse ido embora. Só mudado de nome e ficado mais discreta. Quem mora na Transnistria sabe. Sabe com quem pode falar, o que pode dizer, o que não deve comentar, especialmente se houver um estrangeiro por perto. Número 7. A Rússia manda, mas finge que não é com ela. A influência de Moscou por lá é escancarada. Começa pela presença militar. A Rússia mantém tropas estacionadas na região com o pretexto de manutenção da paz, algo que começou nos anos 90, logo após o conflito com a Moldávia, e nunca mais terminou. Esses soldados não foram convidados pela Moldávia, muito menos por qualquer organização internacional, mas estão ali, como quem diz, tenta tirar para ver o que acontece. Além dos militares, tem o fator econômico. A Transnistria sobrevive, em boa parte, graças à ajuda direta da Rússia. Gás natural subsidiado, investimentos em infraestrutura, pagamento de aposentadorias e até envio de suprimentos. É como se fosse um patrocínio ideológico. A Rússia banca o show, mas finge que não tem nada a ver com o palco. E sempre que a Moldávia tenta se aproximar da União Europeia, assinar algum acordo ou entrar em alianças com o Ocidente, a resposta russa vem rápido: endurecer o discurso e reforçar a atenção especial sobre a região separatista. Na diplomacia, isso tem nome: guerra congelada. A Transnistria é um dos chamados conflitos congelados do espaço pós-soviético, junto com Abkházia e Ossétia do Sul na Geórgia, ou Donetsk e Luhansk na Ucrânia. Todos esses lugares têm algo em comum: a Rússia no comando, mas sem a assinatura de Moscou nos contratos, pelo menos por enquanto. Por isso, muita gente considera a Transnistria um estado fantoche. Ela tem governo próprio, moeda própria, bandeira própria, mas não dá um passo sem que Moscou permita. No fim das contas, é como se a Transnistria dissesse: nós decidimos tudo por aqui, enquanto a Rússia sussurra no ouvido: desde que eu aprove. Número 8. Um país com passaporte que ninguém aceita. Para encerrar esse passeio, nada mais justo do que falar sobre a maior contradição de viver num território que não existe oficialmente: a invisibilidade internacional. Na Transnistria, tudo funciona como se fosse um país de verdade, mas nada disso tem validade fora dali. Começando pelo passaporte. Sim, eles têm um passaporte, capa, brasão, carimbo, tudo certinho. Só que ninguém aceita, nenhum outro país reconhece. Ou seja, para sair da Transnistria legalmente, é preciso ter outra nacionalidade. Muita gente consegue passaporte russo, ucraniano ou moldavo. Outros simplesmente não saem. O mesmo vale para a moeda. O rublo transnistriano é a moeda oficial, mas só serve dentro da Transnistria. Fora dali, ela literalmente não vale nada. Nem para trocar em aeroporto, nem em banco moldavo. É como se fosse uma moeda de videogame. Só funciona dentro do mapa do jogo. E o mais curioso, algumas versões dessa moeda são feitas de plástico translúcido. Isso mesmo, moeda de plástico. Parece souvenir de museu, mas serve para comprar pão, leite e cigarro. A economia local gira, quase toda, em dinheiro vivo. Cartões internacionais raramente funcionam. E muitos caixas eletrônicos nem reconhecem bandeiras estrangeiras. A Transnistria tem banco central próprio, sistema postal próprio, placas de carro exclusivas,
linha telefônica com código internacional diferente. Tudo funcionando como se fosse de fato um país, só que invisível para o resto do mundo. Um lugar onde a burocracia é real, mas o reconhecimento é zero. E agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar da Transnistria? Acha que esse tipo de território tem futuro? Ou será que está condenado a ser um enigma geopolítico para sempre? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião vale muito. E claro, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no Belo Mundo, ativa o sininho e compartilha com alguém que ama geopolítica, história e curiosidades doidas como essa. A gente se vê no próximo vídeo.